Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Dando sequência à nossa semana de vídeos sobre a Guerra do Vietnã, eu vou responder algumas perguntas, né? Nós selecionamos algumas dúvidas dos assinantes aí. Eu peguei aquelas mais impactantes assim e vou responder agora. Pessoal, antes de começar, eu preciso colocar uma coisa aqui importante para vocês. Teve um vídeo, acho que foi do Westmoreland, não lembro bem, que eu falei do movimento em pinça com helicópteros. Isso é possível, até possível. Eles chegaram a usar isso daí no Laos, tá? O exército americano forneceu helicópteros para as tropas laosianas realizarem movimentos de pinça com helicópteros na trilha Ho Chi Minh. Mas não é o usual, tá? Isso, normalmente movimento em pinça você faz mais com tropas blindadas, tropas mecanizadas, infantaria mecanizada, motorizada, etc. Com o helicóptero não é tão comum. A gente usa mais o helicóptero para movimentos tipo martelo e bigorna, né? Então você ocupa uma posição com o pessoal, eles desembarcam ali, tá? Fecham um entroncamento, o que quer que seja, e o resto do exército vem empurrando. Nós fazíamos muito essas operações do Corpo de Fuzileiros Navais. O que a gente fazia? A força de desembarque chegava, encostava próximo do litoral, os helicópteros decolavam com os fuzileiros, a gente tomava um ponto capital na costa, tá? E o grosso da infantaria vinha empurrando o inimigo, e essa tropa que foi ali transportada, que estava nesse ponto capital, fazia contenção de maneira que nós esmagávamos esse inimigo. Então esse é mais um movimento de martelo e bigorna, mas enfim, não é tão comum os movimentos de pinça, mas foi usado, ok? Então fica a explicação para quem não sabia o que é movimento de pinça, tá? E a gente deu mais uma clareada de como operam tropas ali transportadas. Bom, tem essa daqui do Alexandre da Silva Ford. Muito se fala sobre a vontade de lutar do Vietnã, mas esqueceram do patrocínio da China e da União Soviética. Alexandre, é verdade. A China e a União Soviética ajudaram bastante, tá? Com armamento, com instrutores, tá? Com toda uma infraestrutura logística, apoio diplomático, o que mais você puder pensar. Não foi só eles, né? A Alemanha Oriental também ajudou a estruturar muitos serviços no Vietnã do Norte, né? Os poloneses ajudaram também a ter diversos países. Mas nós temos que lembrar o seguinte, gente. Isso aí era uma guerra, tá? No contexto, tá? Em todo no combate, inserido no contexto da Guerra Fria. Então, se por um lado Rússia e União Soviética e China ajudaram, se eles não existissem, essa guerra provavelmente não teria acontecido também, porque não haveria necessidade, tá, desse combate. O Vietnã seria uma coisa só. O problema todo ali é que era o contexto da Guerra Fria, é isso que nós temos que entender. Agora, isso não desmerece em nada, tá, o valor das tropas norte-vietnamitas. Eles lutaram muito bem, gente. Vocês estão mal acostumados aqui na internet. Vocês acham que armamento resolve tudo. É uma visão muito simplista do que é a guerra. É falta de visão militar real da coisa. Se armamento resolvesse, eu já falei isso daí, a Arábia Saudita teria ganho a guerra do Iêmen, porque ela tem todos o melhor equipamento do mundo, o melhor equipamento que os Estados Unidos pode fornecer, a Arábia Saudita tem. Então, se existe, tá, realmente, o apoio da União Soviética e China foi muito importante, mas isso não exclui o mérito das tropas norte-vietnamitas, pessoal. Eram tropas muito bem preparadas, muito bem comandadas e muito bem estimuladas. Então, esse apoio realmente existiu. Mas o fato é o que a gente começa lá, né? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Se não fosse o caso da União Soviética e a China polarizarem com os Estados Unidos, a guerra nem teria acontecido. Então é uma decorrência mais do que lógica que eles tivessem ajudado o Vietnã do Norte. Bom, tem outra agora do Júlio Nogueira. Comandante, quando puder, manda um vídeo com a explicação da diferença em operações dos fuzileiros navais e da infantaria, ou especificamente o SMC e o US Army, né? Vamos lá, Júlio. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, né, é uma força independente, e eles têm, por característica natural, a agressividade e a improvisação em combate. Agora, o exército tinha unidades ali que se saíram muito bem, como a 1ª Divisão de Cavalaria, né, que eu já citei para vocês, aeromóvel, né? E só que acontece o seguinte, eu acho que os fuzileiros, eles estavam mais presentes em algumas situações que realmente confluiu para lá todo o peso das operações norte-vietnamitas. Eu vou citar 2 casos, que é San e Hue, tem mais aí, tá? Mas eles suportaram o grosso das operações. Então eu já falei aqui no vídeo anterior que eles tiveram muito mais baixas, né?
talvez por ter uma presença maior. Eu lembro que se utilizaram 2 divisões do Corpo de Fuzileiros Navais na Guerra do Vietnã, a primeira e a terceira. E também no Vietnã, os fuzileiros não foram empregados da maneira convencional para a qual eles são treinados, que é um assalto anfíbio. Eles quase não faziam isso ali no Vietnã. Mas era uma infantaria excelente, porque como eles são muito bem treinados, você tem condições de fazer operações mais longas, tá? De exigir mais da tropa, tá? Mas eu não acho que existisse assim uma diferença abissal entre eles e unidades de elite do exército norte-americano. Talvez o que tenha acontecido é que, como eles defendiam bases avançadas dos Estados Unidos, isso é uma ilação minha, eles tenham suportado o grosso das operações. Eu lembro que o envolvimento maior dos Estados Unidos começa em 65, quando os fuzileiros são enviados para defender a base aérea de Da Nang, tá, no Vietnã do Sul. Da Nang sofreu diversos ataques, mandaram os fuzileiros para lá, depois a coisa foi aumentando e até chegar em 530 e poucos mil militares aí em 1969, ok? Tem uma do Ricardo Nadir de Mello que eu gostei muito. Poderia falar sobre a trilha Ho Chi Minh e sua importância na guerra? Ricardo, eu vou colocar uma coisa importante aqui para você, tá? A trilha Ho Chi Minh era essencial para as tropas do Vietcong que operavam no Vietnã do Sul. Por quê? Porque ela trazia toda, né, o abastecimento, supria toda a necessidade logística e também de reposição do pessoal do Vietcong. E os americanos faziam de tudo para detonar essa trilha, nunca conseguiram interrompê-la. Mais de 20 mil vietnamitas morreram nessa trilha, tá? E é uma coisa engraçada que uma boa parte dos caminhões eram dirigidos por mulheres. Eles não faziam toda a trilha, que começava lá no Vietnã do Norte, atravessava o Camboja e entrava no sul. Atravessava acho que o Laos também. Eles faziam percursos curtos, de 20 quilômetros, 20, 30 quilômetros, porque era à noite. E era praticamente em toda a escuridão, porque eles tinham que apagar o farol. Então, a mesma pessoa tinha que fazer o trajeto na ida e na volta, porque ela já conhecia aquele trajeto como a palma da mão. Normalmente eram motoristas mulheres que faziam trajetos curtos, né? De 30 quilômetros ida, 30 volta, 20, 30 por aí. Os americanos tentaram de tudo, eles usavam até sensores que detectavam ureia para saber da presença humana ali, mas eles nunca conseguiram efetivamente interromper a trilha Ho Chi Minh, tá? Atacaram o Camboja, fizeram de tudo, mas não tinha. A vontade, uma coisa que eu coloco sempre aqui, a vontade de lutar dos norte-vietnamitas é uma coisa assim que não tem, existem poucos paralelos na história com a garra e a coragem desse pessoal. Bom, tem outra pergunta do Eric Franghelli Felete Antônio. Comandante, eu fiz uma pergunta no outro vídeo, mas acho que não foi respondida. Como eram feitas as emboscadas dos Vietcongs? Porque falavam que eles eram invisíveis, como apareciam do nada e como eram as táticas usadas pelo Vietcong. Poxa, Eric, o que você está me perguntando dava um novo vídeo. Mas vamos lá, vou responder de maneira bem simples. Por que era difícil detectar o Vietcong? Porque eles faziam parte da população local. O cara de dia, às vezes, ele era agricultor, à noite ele botava o pijama preto deles, o uniforme, e ia emboscar os americanos. As táticas que eles faziam eram muitas. Tem gente que fala, o Vietcong só fazia emboscada. Não é só isso. Eles faziam ataques convencionais também. Eu lembro que eles chegaram a combater dentro da embaixada americana em Saigon na ofensiva Tet em 1968. Tá? Agora, a emboscada era a tática favorita, por quê? Porque na verdade é uma coisa que você economiza forças, né? Você não precisa de grandes homens para fazer uma emboscada. Como é que a gente faz normalmente? Você tem uma coluna se deslocando da estrada. Se o comandante deu mole, o comandante da coluna, deu mole e não fez reconhecimento na frente, o que você faz? Você embosca a retaguarda da coluna e a frente. Aquele pessoal fica comprimido, é só você varrer com fogo. O que eles faziam muito, isso quem fazia já nem era o Vietcong, as forças especiais dos Estados Unidos. Eles minavam o lado da estrada com mina Claymore ou explosivo C4, cordel detonante, o que quer que fosse. Cordel detonante principalmente. Colocavam no lado da estrada. Aí varriam com o metralhador, o inimigo corria para o outro lado. Quando ele corria, que ele corria para a vala ou para um descampado, aquele estava armadilhado com minas, explosivos, etc. Então se usava muito disso, né? Emboscada, a gente faz muito emboscada em L também. Como é que é o L? Tem uma tropa aqui, outra aqui, e a gente atira na diagonal. A tropa vem vindo, você embosca, você consegue varrer uma área grande. Então eram várias as técnicas que o Vietcong usava. Vai precisar de um vídeo todo para isso aí, tá ok?
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós devemos estar voltando daqui a pouco com mais um vídeo sobre a série da Guerra do Vietnã. E eu peço para vocês se inscreverem no nosso Instagram, tá? Que eu vou deixar aí para vocês, porque, poxa, a gente tem coisas que a gente veicula lá que acabam não vindo aqui pro canal Arte da Guerra. Bom, outra coisa que eu quero colocar para vocês é que um amigo meu da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que ele é doutor em Ciências Políticas, né, o Marcelo José Ferraz Suano, para quem eu quero mandar um abraço, vai fazer uma palestra essa semana, dia 13, em Porto Alegre. A palestra é sobre a conjuntura política latino-americana e vocês podem encontrar mais dados na nossa comunidade, inclusive como se inscrever na mesma. Pessoal, vamos prestigiar, vale a pena, tá? O Marcelo é uma pessoa que sabe o que fala, ele conhece muito, ele tem uma biblioteca fora de série, uma pessoa que tem uma formação, não é só por ser meu amigo não, mas é uma pessoa que tem uma formação muito sólida em ciência política, de maneira que eu acho que vale a pena vocês assistirem a palestra dele. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando mais tarde com novas produções sobre a Guerra do Vietnã, tá? Eu espero que vocês reflitam bastante sobre o que é uma campanha militar. Não é uma coisinha babaca aí que vocês ficam vendo aí de avião jogar bomba no videogame, não. O negócio morre gente, gente volta aleijada, gente volta em cadeira de rodas, gente volta em caixão e por aí vai. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. O canal sempre procura bater na tecla da responsabilidade, compromisso e muita fé nesse Brasil. Até mais.